pessoal, na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito do agravamento da crise na Venezuela. Na Venezuela, no momento atual, eu tenho lá a presidência de Nicolás Maduro, lembrando que Nicolás Maduro foi o vice-presidente de Hugo Chávez, que vai implementar uma radical mudança no sistema socioeconômico venezuelano. E do outro lado, eu tenho no momento atual o Henrique Capriles, que é o líder da oposição. Então vamos lá, vamos rememorar um pouquinho, né, a respeito da Venezuela. Você se recorda que o Hugo Chávez era coronel do exército venezuelano? Ele vai tentar dar um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito. Esse golpe fracassa, ele é preso, depois anistiado e monta o seu partido político, que é o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela. A partir daí, concorre à eleição presidencial com uma proposta de adotar para a Venezuela aquilo que nós chamamos de socialismo do século XXI. Esse socialismo do século XXI é um contraponto a uma série de políticas neoliberais, de redução do papel do Estado, de liberalização de mercados, de livre comércio e, ao mesmo tempo, de flexibilização de legislação trabalhista que foi implementado dentro da América Latina com o apoio do FMI e do Banco Mundial a partir da década de 1990. O governo de Hugo Chávez é, assim, um contraponto a esse conjunto de medidas neoliberais e a influência norte-americana dentro da América Latina. A proposta de Hugo Chávez é aumentar a participação do Estado na economia com a estatização de determinados meios de produção que ele considera como estratégicos, ao mesmo tempo que ele vai implementar um amplo processo de aparelhamento das estatais com aqueles que são membros do PSUV, que é o seu partido político, vai partir para um forte enfrentamento da influência norte-americana sobre a Venezuela e vai se aliar a líderes socialistas ou pretensamente socialistas dentro da América Latina. Daí a sua aproximação, por exemplo, com Fidel Castro em Cuba, com o líder boliviano Evo Morales, com o presidente do Equador, Rafael Correa, e sendo assim, é formada a chamada trupe bolivariana, incluindo aí Hugo Chávez da Venezuela, Rafael Correa do Equador, Evo Morales na Bolívia. Esses governos são considerados governos de extrema esquerda dentro da América do Sul. Repito, num contraponto ao conjunto de medidas neoliberais implementadas dentro do continente. Sendo assim, Hugo Chávez era um líder extremamente carismático e, pouco a pouco, ele vai mostrando uma tendência que muitos consideram como proto-ditatorial. A palavra proto significa quase, então um sistema quase ditatorial. Ele vai, por exemplo, reprimir todos os meios de comunicação de massa, como TV e rádio, que se contrapõem ao seu governo, cassando, por exemplo, o direito da TV, da Rádio Caracas Televisão, a chamada RCTV, que se opôs ao seu governo. Por um outro lado, ele vai pouco a pouco cooptando o judiciário do país para uma tomada de decisões a favor do governo, conseguirá eleger a maioria dos congressistas e, com isso, aprovar uma nova Constituição para a Venezuela. Por um outro lado, ele vai aparelhar a população civil para criar milícias de simpatizantes do PSUV e a gente sabe que ele vai fazer uma forte repressão a todo movimento de oposição, dentre eles o próprio Henrique Capriles, que era o líder da oposição. Diante desse quadro, a gente sabe que a Venezuela apoiou a sua economia na indústria do petróleo. A Venezuela é a sexta maior produtora mundial de petróleo e durante vários anos teve lá um desenvolvimento socioeconômico calcado na indústria petrolífera. No entanto, a gente sabe que o petróleo desabou de preço no mercado internacional. Nós saímos de um preço aí aproximado de 100, 120 dólares o barril para algo próximo de 50 no cenário atual. Resultado,
a receita, né, com o petróleo desabou. Em paralelo a isso, Hugo Chávez desenvolveu um câncer de abdômen que acaba levando ele a óbito. Numa eleição extremamente apertada, Nicolás Maduro ganha, né, a presidência. Lembrando que o Nicolás Maduro era o vice do Hugo Chávez. No entanto, o Nicolás Maduro tem uma herança muito ruim do chavismo, né? Há uma queda da produção e da produtividade dentro da Venezuela. Há um processo intenso de desindustrialização do país, um aumento muito forte da dependência de produto importado. Por um outro lado, né, a produção petrolífera já não gerava os recursos que gerava outrora. O processo de nacionalização de empresas dentro da Venezuela acabou afugentando investidores e produtores internacionais em território venezuelano. Por um outro lado, o país começou a sofrer com ondas de violência que se espalharam por praticamente todo o território, e tivemos também, no momento atual, a escassez de elementos básicos da vida na Venezuela, como, por exemplo, alimento, medicamento, material de construção civil e outros produtos que são essenciais ao desenvolvimento do país. E aí nós chegamos no momento da crise atual. Antes da gente avançar, no entanto, vamos botar isso no quadro para você, ok? Vem para cá. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que pensar aqui, né, nos antecedentes dessa crise. E aí nós temos lá, né, a eleição de Hugo Chávez. Com a eleição de Hugo Chávez, nós temos lá a tentativa de implementação do socialismo, chamado por ele de socialismo do século XXI, o que implica uma maior intervenção do Estado na economia, um conjunto de políticas que nós chamamos de políticas populistas, lembrando que a política populista é aquela que ataca a consequência do problema e não a sua causa. Então houve um ataque, por exemplo, à pobreza dentro da Venezuela, financiada com dinheiro do petróleo, mas sem atacar as causas, que era basicamente um nível de educação da maioria da população pobre ainda muito ruim, né? Atacar o déficit habitacional dentro do país, a ausência de saneamento básico, a geração de emprego e renda e por aí vai. O que se fez na Venezuela foi uma política basicamente redistributiva de renda, vinculando essa redistribuição de renda à presença de Hugo Chávez como presidente e ao seu próprio partido político. Então você ataca a consequência e não ataca a causa. Durante o governo dele, né, houve uma forte interferência no legislativo e judiciário, e, ao mesmo tempo, uma perseguição dos opositores do regime. Então, de novo aqui para você, para ver se a gente entendeu, né? O governo de Hugo Chávez será marcado aí, né, por uma tentativa de implementação daquilo que ele autodenominou de socialismo do século XXI. Portanto, nós estamos falando, né, da estatização dos meios de produção, do aumento da planificação estatal, o governo planejando, né, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Ao mesmo tempo, né, uma volta de uma pesada regulação por parte do Estado, um aparelhamento dos cargos estatais por parte dos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela,
Uma política populista que ataca a consequência, né, da pobreza, mas não ataca a causa, basicamente com uma política redistributiva de renda que não se faz acompanhar de medidas estruturais para equacionar problemas como habitação, segurança pública, saneamento básico, educação, saúde e por aí vai. Ao mesmo tempo, o governo foi marcado por uma forte interferência no poder legislativo e mais recentemente no Poder Judiciário e uma perseguição de todos aqueles que foram opositores do regime, seja a mídia, seja partido político, seja políticos individuais. Isso aqui continua no atual governo de Nicolás Maduro. O problema é que Maduro vai enfrentar uma condição política e econômica extremamente adversa. Essa política, né, social e econômica é marcada pelo quê? Vem para cá, vamos anotar isso aí. Então, apagando aqui, qual é o cenário atual? O cenário atual, pessoal, então vamos colocar aqui o cenário atual, ele é marcado lá, né? Primeiro, por uma queda do preço do barril de petróleo, ao mesmo tempo, uma escassez de alimentos, medicamentos, corrigindo aqui, e gêneros básicos, ao mesmo tempo, o aumento da violência e a convulsão social. Então, vamos ver se fica claro, né? No cenário atual, a gente observou uma queda no preço do barril do petróleo. O barril do petróleo sai aí de um patamar aproximado, né, de 120 dólares o barril para 50 dólares. Então, a receita com o petróleo, né, caiu mais do que 50%. Por um outro lado, isso provoca na Venezuela uma forte escassez de alimentos, de medicamentos e de gêneros básicos, como da construção civil e outros necessários para o desenvolvimento de atividades econômicas, já que, durante o governo Hugo Chávez, a gente assistiu a uma desindustrialização do país, concomitantemente ao fato que assistimos uma série de empresas transnacionais cancelarem ou postergarem investimentos na Venezuela e até se retirarem do país. Por um outro lado, assistimos também a um aumento dos indicadores de violência e isso leva ao crescimento da oposição contra o governo de Nicolás Maduro. O resultado é uma convulsão social dentro do país. Bom, se entendemos isso, né, em que ponto nós estamos na crise venezuelana agora? No momento atual, a gente sabe que nas últimas eleições parlamentares, a oposição conseguiu a maioria no parlamento. E essa oposição, utilizando-se aí de um artigo da Constituição venezuelana, pediu lá a realização de um referendo para saber se a população queria revogar o mandato de Nicolás Maduro ou mantê-lo no cargo até o final do mandato. Lembrando para você que essa Constituição ela foi criada por Hugo Chávez e esse instrumento que nós chamamos de recall, né, que é a possibilidade da população
não satisfeita, né, com o presidente, através de um referendo, ela revogar o mandato do presidente, o parlamento, então, solicita, né, ao governo de Nicolás Maduro que implemente um cronograma para a realização do referendo que poderia, enfim, cassar o seu mandato. O governo de Nicolás Maduro, que não tem se manifestado por um respeito à própria Constituição que o seu partido político colocou para o país, ao mesmo tempo que considera que a oposição quer dar um golpe de Estado contra o governo dele, que foi democraticamente eleito, né, o governo de Nicolás Maduro tem colocado uma série de obstáculos à realização desse referendo. E aí o cronograma não é acertado. Mais recentemente, a crise ficou ainda mais grave em virtude do fato de que a Suprema Corte da Venezuela assumiu para si, né, o papel de poder legislativo, acusando, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal venezuelano de não cumprir uma decisão da Suprema Corte, que era de afastar 3 parlamentares. Em virtude, abre aspas, dessa pretensa insubordinação do parlamento, né, o judiciário vai lá e usurpa as funções do legislativo, trazendo para si a função de legislar. A população foi às ruas em grandes manifestações, pressionando. A Organização dos Estados Americanos considerou isso um grave atentado à democracia na Venezuela. E aí a Suprema Corte voltou atrás, né, e reatribuiu as funções parlamentares ao parlamento. Mas a tensão tem sido cada vez maior. Em outubro do ano passado, de 2016, o governo de Nicolás Maduro havia se comprometido a estabelecer, né, um cronograma para a realização do referendo revogatório ou não do seu mandato. Não cumpriu. O resultado é que a situação econômica da Venezuela vem se agravando rapidamente e agora o Henrique Capriles convoca a população constantemente há quase um mês a sair às ruas, né, no movimento claro de repúdio ao governo de Nicolás Maduro. Então nós estamos diante de uma situação muito difícil, tanto sob o ponto de vista político, quanto sob o ponto de vista econômico na Venezuela. Lembrando que a Venezuela é membro do Mercosul, e que foi suspenso por uma decisão de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os outros países membros do Mercosul, por não cumprir cláusulas de entrada no megabloco econômico. Então a Venezuela enfrenta uma outra questão, né, que é a sua suspensão do Mercosul. A solução, né, teoricamente, seria a realização desse referendo, a possibilidade de convocação de eleição para a presidência da República, e aí tentar um novo presidente equacionar os problemas socioeconômicos do país no médio e longo prazo. O problema é que Nicolás Maduro controla o judiciário do país, não se manifesta como favorável em larga escala à realização do referendo, acusa a oposição de querer dar um golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito. A população venezuelana está... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.